Então vamos lá criar a página da Anitta, né? E eu começando aí no Grave, certo? Então, criar um modelo, né? Para que o Grave por padrão, é óbvio, com o Gantry, que é o plugin, não vai vir com nada disso. Então eu vou criar um modelo específico para Anitta. Então eu digitei aí para criar uma base, um template. E aí agora eu vou lá e seleciono o template e beleza. Agora eu começo a clonar sessões, certo? Porque se eu não clono eu não vou poder mexer nelas. Então, beleza. Eu começo a clonar a seção de header, porque eu vou começar pelo header. Então eu clono, eu deixo tudo vazio. E agora eu vou começar a colocar as partículas, que são os bloquinhos onde eu vou inserir as informações e os códigos também. Então, primeiro eu vou decidir com que partícula eu vou começar. Eu começo com a partícula de imagem, então aí eu coloco a imagem, eu coloco uma descrição. É sempre bom a descrição para você saber o que você está fazendo. Então, eu coloco a imagem do header e vou lá e escolho a imagem da Anitta para colocar a imagem ali no header, beleza? Depois eu vou escolher agora uma partícula de HTML. Vou trabalhar bastante com as partículas de HTML porque eu mais gosto, mas tem liberdade para fazer aí o que eu bem entender. E aí eu coloco o H1 e digito Anitta, óbvio, né? O H1 para outras páginas tem que ser algo muito mais elaborado, mas aqui eu acho que Anitta só tá bom. Aí eu coloco lá para ativar a página para eu poder dar uma olhada em como tá. E tá daquele jeito, fiz bem rápido porque tá bem feio, né? Então, beleza, agora eu vou começar a deletar as coisas da navigation, porque eu não quero a navigation, não quero a navegação, esse site não vai ter navegação. Depois eu decido ali para que a sessão pegue a página inteira, então ficou fluido agora. Eu arrumo a porcentagem da separação de colunas, agora a foto da Anitta já está bem maior, está bem melhor, né? E aí agora então eu vou começar a mexer um pouquinho nos styles padrões, que são os estilos que já vem por padrão no Gantry, certo? E aí eu começo a trocar ali o background do header para ficar melhor ali na hora que a gente visualiza. Porém, eu ainda vou ter que fazer modificações nisso, né? E também aproveito para apagar, fazer a alteração, resetar algumas configurações por padrão que não me interessam nesse momento. E aí então a gente vê que agora ó, já ficou bem melhor. Aí para ficar bem perfeito, eu vou, ou mais próximo do perfeito possível, eu vou copiar, usar o inspecionar elemento para copiar a cor da foto da Anitta, para então ficar com a cor beleza, copiei. E agora eu vou lá então no background e coloco essa cor que eu copiei, certo? Então agora a cor vai ficar perfeita igual a foto e não vai ter uma transição chocante, né? Vai ficar uma transição melhor. Beleza. Agora eu vou ali e vou digitar uma informação básica ali sobre a Anitta, né? Cantora, compositora, atriz e beleza, e what the fuck. E aí eu vou salvar para ter essa informação lá embaixo da headline, beleza? Agora eu vou criar uma folha de estilos, que é onde eu vou colocar todos os estilos dessa página, os estilos que eu vou criar manualmente, beleza? Vou pôr o nome de Anitta, óbvio, só para ficar fácil saber que é dessa página mesmo. E aí, beleza, agora a gente já tem o texto ali, só que o texto está com uma cor diferente, então eu entro no inspecionar elemento para dar uma olhada e ver o que eu posso fazer, alterar ali as fontes. Eu costumo usar muito o inspecionar elemento, muito mesmo, assim, praticamente toda hora, né? E aí inspecionar os códigos e aí eu vou e às vezes eu aplico o CSS lá e aí eu copio o CSS e aplico ali dentro, como eu fiz agora, beleza? Então agora a gente já tem no CSS eu estou colocando umas classes padrões ali, ó, uma classe center para centralizar esse texto. Essa classe já é padrão do Gantry, então já estava aí, eu só estou usando mesmo. E beleza, a gente já pode dar uma olhada e aí a gente já vai conseguir ver aqui que ficou mais organizado, né? Beleza, agora o que eu estou olhando ali para poder colocar um espaço ali, então eu vou colocar um espaço, um padding para poder dar um espaço bacana e centralizar ali o texto, né? E vou lá nos estilos e também aproveito para mudar a cor, porque você reparou, a cor do texto estava branca e aí não é interessante para nós, né? Nós queremos um preto, eu vou colocar esse preto aí meio como padrão e aí, tcharam, agora a gente já tem o headline e o texto aparecendo. Beleza, só que ainda está estranho, né? Então vamos começar a mudar nas fontes, eu vou padronizar ali fonte, line height e tal, para ficar mais bacana a informação, o H1 bem separado e o texto ali mais juntinho. Eu aproveito também já para colocar uma call to action, né? Eu copiei uma ali, estava fazendo uma, enfim, decidi ficar com a que eu copiei e coloquei saiba tudo ali para ficar uma coisa bacana, beleza? Então a gente já tem a call to action, óbvio a cor da call to action não está legal, então a gente vai mudar as cores ali primária e secundária, padrão, né? O padrão estava um verde, um rosa estranho, um roxo estranho, e eu coloco um preto e vou colocar uma espécie de rosa ali, alguma coisa próxima disso para cor secundária, beleza? Praticamente não vou usar na verdade, mas tudo bem, pode ser dessa forma. Eu vou lá no CSS, dou mais umas modificadas no CSS, nessa parte do header, principalmente na call to action para trocar a cor do botão ali. Eu poderia fazer de outras formas, com certeza, mas assim tá bom. Então, beleza, agora já tenho
a headline, a descrição e a call to action. Beleza? Nosso header está pronto, vamos para a próxima sessão. Então eu clono, zero tudo ali, é a sessão de introdução. E a gente vai agora colocar alguns outros elementos, uma imagem ali, né? Essa sessão vai ser sobre, então aí já começa a nomear sobre imagem e tal. Escolho uma imagem ali da Anitta dentro do meu computador aí da pasta do projeto. Escolho uma imagem bem bacana, PNG, para de repente eu pensei em mexer com background aí, mas eu não tenho certeza se eu vou fazer isso, mas enfim, o PNG é perfeito para isso, fundo transparente. Aí eu coloco o texto sobre a Anitta, eu coloco H2, óbvio, arquitetura de texto, né? Então a gente passa a trabalhar com H2 agora e eu começo a colocar os parágrafos aí da informação que eu peguei e copiei da Anitta, certo? Essa informação, toda a informação que eu estou usando nesse site, eu estou com ela num bloco de Markdown, certo? Um bloco de texto e por isso que vem com algumas marcações Markdown. Não tem problema, eu vou alterando ali, é até bom para eu saber onde eu já decidi que vai ser marcado com strong e tudo mais, então eu coloco uns strongs ali. E aí, tchan, só que eu coloquei os strongs sem fechar, não fechei as tags, então ficou horrível, certo? Não tem problema, a gente vai ajeitar isso. Eu só estou aproveitando então para colocar no CSS também o tamanho da fonte, beleza? E aí a gente vai então alterar ali os strongs, eu vou começar a fechar os strongs que ficaram abertos e por isso que o texto ficou todo negritado, né? Ficou ruim. Mas agora eu já arrumei e agora já tá bom, olha que bacana. Porém, o tamanho da fonte ainda não agrada, então eu tenho que mudar o tamanho da fonte de parágrafo, então eu vou pegar ali o ID da seção e o parágrafo e vou mudar esse tamanho. Eu decidi nesse projeto fazer isso, tá? Ficar mudando por seção mesmo e não por geral, beleza? Então lá tá bacana, ficou legal. Só mais umas modificações de call to action, eu copiei a call to action para replicar ali, coloco a call to action, porque é interessante ter call to action ali, né? Coloco um saiba mais, certo? Porque poderia ser para o site oficial da Anitta, por exemplo, né? Esse saiba mais. Então, ou uma Wikipédia, sei lá, qualquer coisa desse tipo, eu altero ali as dimensões da coluna para ficar melhor e tchan, beleza, tá começando a ficar legal. Agora a gente vai mexer ali na próxima sessão, certo? E aí eu decido colocar novamente imagens ali, a seção de discografia que eu decidi fazer, mas apenas falando sobre a discografia da Anitta, escolho uma imagem ali bacana da Anitta para colocar na discografia e vou lá e coloco o HTML também, que nem eu falei para vocês, eu adoro trabalhar com o curso HTML porque eu adoro digitar o HTML e o CSS ali, então eu tenho mais controle de tudo. Coloco um H2 ali para sinalizar que é discografia, certo? Lembrando a hierarquia do texto, a gente está trabalhando com os H2 e coloco os parágrafos ali, né? Da mesma forma, vocês podem observar que esse texto, que eu falei, foi copiado do meu editor Markdown, onde está todos os textos do projeto, e aí eles vêm com os asterísticos, que o Markdown, né, a gente marca com asterísco strong. Mas aí eu vou aproveito e troco os asterísticos do strong, infelizmente ou felizmente, esses blocos de HTML aí, eles não lê Markdown, beleza? Não tem problema, vamos lá. Então a gente fez essa seção, colocou o texto, vou lá no estilo para mudar o estilo dessa seção, porque o estilo padrão não é o que a gente quer, então eu troco, aí eu na verdade tenho que inverter porque eu decidi que vai ser preto o background, vai ser branco o texto para ficar destacado ali de propósito, né, um contraste da outra seção. E aí a gente coloca o CSS como a gente já vem fazendo, né, pega a ID da seção e começa a colocar os CSS do H2, do parágrafo e tal. Como eu falei, eu decidi fazer dessa forma, tá? Pode parecer um pouco chato, mas como eu não tinha certeza absoluta de como eu estava querendo as coisas, eu tinha idealizado e tudo, mas eu podia mudar a qualquer momento, eu decidi ir fazendo dessa forma. Porém, você poderia simplesmente pegar todas as seções e colocar o fonte e o line height igual já no começo e pronto, o problema resolvido, né não? Ok, então beleza, começa por uns notepad, usar umas classes padrões ali, notepad no margem, ou seja, para tirar os espaços, né? Eu novamente controlo as colunas, 40%, 60% ali, e tcharam, agora a gente já tem ali a seção de discografia da Anitta, com fundo preto, né? Como eu falei para você, que eu decidi ficar preto, e beleza. Então a gente já começa a ter novamente ali também, eu cometi o erro dos strongs, isso é normal o tempo todo eu cometer esse erro de esquecer de fechar os strongs, mas tudo bem. E aí a gente tem lá agora, beleza, o texto bonitinho da discografia da Anitta, ok? Então a gente já está com bastante caminho andado. Vamos para a próxima sessão, clonar ali, zerar tudo, deixar a próxima sessão limpa e começar a colocar os blocos de HTML. Nesse caso, eu vou começar a colocar vários blocos porque é uma sessão que eu decidi fazer colocar alguns sucessos da Anitta, só que em videoclips, né? Só que essa sessão aí, ela começa, a partir daí eu começo a fazer bastante, assim, tem bastante modificações, né? Porque eu decido começar de um jeito, depois eu resolvo mudar porque não ficou bom. Mas enfim, eu vou colocando o H2 aí da sessão, que eu vou fazer uma linha diferente dos outros que estavam na lateral, coloco a classe Center ali, que é padrão do Gantry, para usar a classe.
Então eu vou centralizar o H2 ali no topo e depois eu começo a separar em colunas o que eu imagino ser os clips e uma descrição do clipe, certo? Essas informações eu peguei de um site da web aí que estava falando sobre um pouco dos clipes da Anitta, beleza? Esses de grande sucesso, né? Decidi pôr uns 6, se eu não me engano, eu acho. E aí eu comecei a colocar H3, respeitando a arquitetura do texto, para esses títulos dos clipes da Anitta, certo? Então você pode ver, depois eu comecei a fazer um iframe, só que aí por fim eu acabo copiando o iframe direto do YouTube e desistindo do meu iframe. Eu apago ele, desisto dele e começo a usar apenas o iframe do YouTube, porque só para poupar trabalho mesmo, né? E aí, tcharam, tá começando, só que isso tá horrível na verdade, né? Não era nada do que eu esperava. E aí eu comecei a mudar, então primeira coisa, mudar o background da sessão, né? Para não ficar com essa cor zoada, e aí eu começo a mudar, coloco ali um cinzinha muito claro e o texto preto seguindo o padrão que a gente já estava fazendo. Então, isso já vai dar uma melhorada, porém ainda bem longe do que a gente imagina, e aí eu começo então a mexer nos quadrados. Eu primeiro só vou fazer, a princípio eu só faço duas mudanças, né? Então, tipo, eu não vou fazer todos, eu vou fazer duas. Aí quando eu tiver dois bem feitos, aí sim eu começo a fazer os demais, beleza? Então aí por fim o que eu começo a fazer? Você vai reparar que eu estou nomeando aí para ficar certinho, né? O clipe e o texto. Só que aí o que eu começo a fazer? Eu começo a tirar os textos que eu tinha colocado junto com o clipe e colocar na coluna na frente. Então ficou só uma coluna com clipe, o vídeo do YouTube, e uma coluna com texto, beleza? Ó, se você for ver agora, olha como ficou. Vídeo, clipe e coluna de texto, tá vendo? Porém, isso ainda não está, né, alegre, né? Não está muito bacana. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar a mexer ali, colocar a coluna para ficar mais fluida e a gente vai começar a colocar classe nessa parte dos blocos para que eu possa tratar de forma separada. Já existe várias classes aí nos blocos por padrão, mas eu decidi começar a colocar classe porque é mais fácil trabalhar com a classe que você mesmo coloca, porque as classes padrão, primeiro você pode acabar estilizando tudo que você não quer, ou você pode usar os IDs, mas os IDs eles podem ser gerados, o padrão é gerado automaticamente, né? E isso na verdade não interessa a nós, a gente não quer ficar utilizando um ID difícil de leitura e tal. Então no final das contas eu crio classes, poderia criar ID também se quisesse, não é o caso. Eu só crio a classe mesmo para poder estilizar esses quadrados, os de textos principalmente. E aí eu começo então a pôr a atacar as classes, né, para pôr estilo nelas, beleza? Aí eu começo com uma, você pode ver ali que é uma pequena demonstração, ficou meio pretinho e tal. E aí a gente vai começar a então fazer essas modificações nas classes para poder ver se a gente chega em algum lugar, né? Foram várias modificações na verdade, aí tá tudo bem resumido, aí já está chegando próximo do que eu quero. Ainda não está fluido o suficiente a coluna e também o background não ficou legal, então eu decidi inverter o background. Depois eu vou fazer a coluna ficar mais fluida que isso. E, enfim, e aí dei os espaços. Agora já está ficando mais próximo do que eu quero. Faltam alguns detalhes ainda, principalmente questão de alinhamento, né? Não ficou tão alinhado assim. Mas enfim, a gente vai dando uma refinada no código CSS para a gente chegar onde a gente almeja, beleza? Ali também eu começo a colocar um strong, né? Porque o texto sempre tem que ter strong, isso faz parte da arquitetura de informação, certo? As pessoas torna a leitura muito mais fácil, então, só que ali fica um strong meio escuro, então depois eu decido mudar a cor e aí ficou um strong bem mais clarinho, beleza. E aí depois, por fim, vai ficar dessa forma aqui, ó, que vai aparecer agora, tá vendo? Ó, tudo alinhado, bonitinho, rosa e tal. Beleza? Qualquer coisa você para o vídeo aí para você ver melhor, mas depois, mais para frente, eu vou mostrando o tempo todo a página inteira, você vai ver bonitinho. Aí eu vou para a próxima sessão, então. Nessa próxima sessão eu vou fazer a questão. Eu decidi pôr sessão de letras de música, mas eu fiquei muito em dúvida como fazer isso, porque eu não queria pôr link para a paleta da música e eu não ia colocar um monte de letras de música ali na página, né? Não faz sentido, então eu simplesmente tive uma ideia que foi o seguinte. Eu não sou usuário do Spotify, mas eu descobri que no Spotify a maioria das músicas tem a letra da música, né? Então eu decidi pegar as músicas lá do Spotify e colocar aí. Então porque dessa forma eu já
a pessoa já consegue ouvir a música e também ao mesmo tempo que ela consegue ter a letra da música. Então eu achei que era bacana essa ideia. Então eu pensei em separar em 3 colunas ali. Eu já tinha dado uma olhada no iframe do Spotify e eu comecei a copiar os iframes, os embeds do Spotify, nomear as músicas ali que eu estava copiando. Eu só vou colocar algumas, né, só para exemplo. A ideia aqui é só exemplo mesmo. Então, aí eu comecei a copiar os iframes e colocar os iframes das músicas, né? Onde a pessoa pode ver tanto a letra quanto a música. E aí, taran, começou assim, certo? Então, por enquanto tem 3, eu vou colocar mais algumas e vou alterar. Você pode ver que eu até testei ali o áudio, né? Para ver se realmente estava funcionando, estava tudo ok. E beleza, coloquei mais 2 só, né? Tipo, para ficar 5, ser um bom exemplo ali, que aí vai ficar bacana, as 2 embaixo das 3 ali das colunas, e tcharam, é assim que ficou esse Letras de Alguns Sucessos da Anitta, beleza? Então a gente vai para uma próxima sessão agora. Eu vou lá novamente, né, pegando os blocos de HTML para começar a fazer a sessão. O H2 como padrão a gente já estabilizou e aí a gente vai para uma sessão de curiosidades. Essa sessão de curiosidades também ela passou por algumas modificações, assim, tipo, enquanto eu fazia, criava, eu fiz de um jeito, depois desisti, fiz de outro e tal. Mas por fim, ali por exemplo, eu já começo a desistir, eu começo pensando que eu usaria 2 caixas de HTML para digitar HTML, mas depois eu desisto e volto para a ideologia de uma imagem só, porque eu tive uma outra ideia, né, para trabalhar com uma imagem ali na coluna. Então eu coloco ali curiosidades em imagem, MG, né? Forma de dizer. E aí, beleza, vou lá buscar uma foto da Anitta. Essa foto, presta atenção nessa foto porque ela vai sofrer alterações no futuro. Mas enfim, peguei a foto, coloquei ali na caixa HTML, né? Comecei a criar uma lista com 6 curiosidades sobre a Anitta, beleza? Então eu comecei a colocar, eu pus uma OL para auto-enumerar, porque eu vou estilizar isso, e comecei a colocar as LIs em cada curiosidade, em cada linha ali, né, que tem uma curiosidade. E agora eu estou fechando as LIs para ficar tudo certinho. E depois, por fim, ali eu vou fechar a UL, certo? Novamente eu estou usando o UL porque eu quero propositalmente enumerar e estilizar isso, beleza? Então aí para a gente dar uma olhada como está, por enquanto horrível, né? O tamanho tudo desproporcional, beleza? A primeira coisa que eu já mexo é na proporção das colunas, 30% e 70%, para ficar menor a imagem da Anitta. E aí depois eu vou começar a estilizar o texto. Então para isso eu vou na folha CSS e vou começar a estilizar o texto daquela lista da OL enumerada, beleza? Aí eu faço vários estilos, eu acho que eu fiz uns 3 estilos até decidir. Uns 3, 4 estilos até decidir qual que ia ser, né? Isso é comum enquanto a gente está fazendo. Então, o primeiro estilo eu nem pus aí esse daí já é o segundo estilo, com background branco e o efeito do mouse quando passa over amarelo. Mas não ficou bom, eu não tava me agradando, então eu decidi começar a codificar diretamente no Expressionar Elemento. Que nem eu falei, eu faço bastante isso, porque eu consigo visualizar enquanto eu estou codificando ali o CSS, sem contar que o Expressionar Elemento ajuda pra caramba ali na velocidade com que você codifica ali, né, que você faz o CSS, porque ele traz já, você coloca uma palavra, uma letra, ele já traz. E eu fui decidindo ali como que ia ficar bom. E depois eu pego esse CSS e vou acrescentando ou alterando pequenos detalhes no meu CSS que eu estou digitando ali dentro, beleza? Esse bloquinho de CSS, onde a gente digita CSS no Gantry, não tem nenhum tipo de indentação assim por padrão, então é horrível indentar o código, então eu não me importo se está indentado ou não, tá? Ele acaba mimificando tudo isso, então, whatever. E beleza, tá ficando horrível ainda, mas eu estou decidindo o que eu vou fazer. Com certeza essas caixas não estão agradáveis, também tem o problema dos números. Ali já começou, quando eu tirei as caixas, já comecei a ficar mais feliz e comecei a seguir nesse sentido. Eu ainda tento depois ver se outras cores de background casavam e tal, mas não estava ficando legal, ou pelo menos não estava ficando do meu agrado. Tentei tons mais claros. Por fim, eu realmente percebi que o que eu mais tinha gostado é quando tinha ficado sem nenhuma cor inicialmente, né? E aí eu vou tentando nessa linha de tons mais claros ou sem cor. E aí eu decido colocar então uma borda dash, né, para ficar espaçadinho ali. E foi quando eu achei mais legal. E aí então eu deixo o background dessa forma. E aí eu começo a mexer também depois no before ali, nos números, que os números estavam muito pequenos, você pode ver que não está legal. E aí eu mexo no tamanho deles. Agora eles estão ficando bem melhor, né? Eu vou dando uma alterada aí até eu ver um tamanho que fica agradável, que fica compatível. E é mais ou menos por aí que vai ficar essa parte ali do texto de curiosidades. Nesse estilo foi o estilo que mais me agradou.
porque eu tentei vários com utilização de background e estava ficando muito carregado. Então eu fui alterando todo o CSS que eu até então tinha feito lá diretamente no Inspecionar Elemento e por fim tá desse jeito. A foto da Anitta ainda não está perfeita ali, tem um espaço ali que a gente vai mexer agora provavelmente e a gente vai centralizar também, tirar a margem, tirar o padding, porque tá aqueles espaços enormes. E ali, ainda falta um pouco de espaço. Eu dou uma olhada onde está o espaço, porque eu achei que eu tinha tirado, eu não entendi o que estava acontecendo, mas o espaço é da coluna, é da linha, na verdade, não da coluna. Então eu fui lá tirar o espaço da linha, certo? Para poder zerar o padding daquela linha. Então eu fui lá, digitei o ID da linha e tirei o padding, zerando o padding bottom, apenas o bottom, que é só o que interessa para nós no momento. E tcharam, tá. Continua olhando essa foto, ela vai mudar depois. Enfim, o que acontece? Depois eu vou para as páginas, porque eu vou criar a galeria da Anitta, né? A galeria de fotos, que é a próxima sessão. Só que eu vou diretamente para a página, tá? Para o core. Eu saí do Gantry, que é onde eu estava criando o layout, e vou diretamente para a página. Eu coloco aquele código ali, shortcode, para gerar uma galeria. Aí você fala, como isso é possível? Então, porque tem um plugin, ó, eu mostro que eu já instalei um plugin, tá vendo? Eu posso buscar plugins ali infinitos e instalar um plugin. Eu instalei esse plugin de galeria, e aí então eu criei uma galeria ali inicialmente, não vai ficar desse jeito, mas apenas para ver como ia ficar. Ficou até que bacana. Eu voltei no Gantry e comecei a trabalhar ali a questão dos espaços ali na parte do main, né, do core ali da página, né, que foi onde eu coloquei a galeria. E aí eu coloco também o título ali. Eu decidi por título, poderia não pôr, mas eu decidi colocar, então eu coloquei o H2 ali e coloquei o título galeria de fotos, beleza? Achei que ficava bacana, que seguia esse padrão. Centralizei e decidi colocar a página, a seção mais fluida, certo? E comecei a trabalhar um pouco do CSS também dessa seção, né? Em relação ao H2, principalmente, para a fonte ficar igual. E então a gente vai ter aí uma seção com H2 e tal. Aí eu decidi que precisava como já tinha ficado bacaninha, o TDAH falou mais forte, eu decidi que tinha outra coisa para fazer, que era mudar a call to action da seção de cima, né? Ver todos, que era a call to action ali de ver todos os sucessos da Anitta. Não tinha nada a ver, eu estava olhando lá embaixo, mas eu vi aquilo, me incomodou, lembrei ali, ó, coloquei a call to action ali dos grandes sucessos. Coisas que acontecem o tempo todo. Estou fazendo uma coisa e do nada eu mudo a minha atenção. Beleza, aí depois eu voltei para a galeria e decidi colocá-la fluida, que era a minha ideia desde o início. Então decidi que tinha ficado bom e ia trazer todas as fotos que eu tinha coletado da Anitta ali na internet, alguns exemplos, né? Então subi todas as fotos, esperei carregar todas e salvei a página. E beleza, estava ali agora uma galeria completa ali com mais fotos e tal, mais bacana. Infelizmente estava com algum bugzinho no pop-up, mas estava carregando, então deixei assim mesmo e beleza. Deu para exemplificar bacana. Voltei para o Gantry, para a página da Anitta e comecei a trabalhar o footer, né? O footer estava com um monte de exceção de saco, comecei a eliminar um monte de coisa do padrão, que estava muito ruim. Eu até tentei fazer uma mudança ali rápida com o logo da Anitta, né? Isso não vai ficar tão bom, a gente vai ver, mas enfim, depois vai. Aí mudei as colunas e tal, inicialmente para ver como ia ficar, mas isso no final das contas não estava legal. Depois eu comecei a aproveitar novamente TDAH em ação e comecei a mudar, na verdade, colocar as redes sociais. Eu decidi que as redes sociais iam ser um código um pouco diferenciado, então eu injetei ali código HTML para poder fazer as mudanças. Nesse código HTML tem fontes, tá? Essas fontes funcionam porque já existe o fonte Elson, já está instalado aí no Gantry por padrão. Você pode ativar ou desativar, mas ele já está instalado por padrão, então por isso que vai funcionar. E aí aparece ali, ó, o ícone. Eu estava tentando seguir esse estilo, porém você pode ver que do jeito que ficou, a usabilidade está zero, certo? Não está usável isso, então eu decidi pensar de outra forma. Comecei a deletar o que eu tinha feito e mudar, e então decidi usar uma seção para fazer isso. Eu decidi que a seção ali no meio ia ser as redes sociais. Então o botão ali onde você clica e aparece as redes sociais da Anitta, que estão com os links de verdade, eu coloquei os links de verdade das redes sociais dela. E aí eu começo a mexer ali para ter uns espaços e tal, para ficar mais agradável ali, né? Conforme a pessoa clica, dá o espaço certinho para abrir o círculo de redes sociais. E aí, óbvio, eu comecei a trabalhar essa seção, né? Como eu decidi que isso ia ser a seção, eu não podia deixar o botão ali flutuando sozinho, apesar que se fosse por mim mesmo, eu deixaria. Eu acho que às vezes menos é mais, na verdade sempre menos é mais, mas enfim, comecei a colocar ali uns efeitos e tal. Na verdade, comecei a trabalhar um background, então fui em busca de um background que eu preparei ali para fazer a parte ali, copiei o link da imagem do background porque eu estava digitando diretamente no CSS
esse background, então eu tive que copiar o URL ali, o diretório, né? Coloquei lá, apaguei o localhost, que não interessa, não tem problema, apaguei ali a questão do cache e tal, para ficar só a imagem bonitinha, e aí a gente vai ver que aparece o background. Só que agora tem que trabalhar, porque esse background ficou muito espremido, então eu fiz algumas mudanças aí na fluidez da sessão e ao mesmo tempo que eu também fui no background do CSS, fiquei meio confuso ali de onde estava, tinha esquecido já, mas mudei para Unite, para ficar o size, o tamanho do background aí bacana, e comecei a mudar também em relação ao espaço, né? Decidi colocar ali o nome redes sociais, isso depois eu meio que me arrependo também, achei que não ficou legal e mudo, mas por enquanto é assim que vai ficar. Então ali aparece ó, redes sociais e o botão. Aí eu vou lá para centralizar o botão, que ficou novamente com problema, mudo a quantidade a porcentagem das colunas ali para 30% e 70%, depois eu ainda vou colocar ali um espaço entre as colunas e coloco uma margem ali, que depois também tem que ser maior, porque ainda está pequeno. Coloco um espaço lá na coluna, como eu disse, para ficar 30%, 40%, 30%, para você ver que fica centralizado, beleza, ficou. Porém, e o espaço ficou bom, né? Porém, depois o que acontece é o seguinte, esse nome de redes sociais me deixou meio assim, sabe? Então, por fim, o que eu resolvi fazer? E detalhe, antes disso, novamente o meu TDAH em ação, né? Eu troquei a imagem do Curiosidades, ó, que eu falei para você prestar atenção na imagem, lembra? Essa ficou bem melhor, concorda? Nossa, ficou muito melhor, né? A outra imagem não estava muito legal, o corte, a posição não estava legal. Enfim, agora que está trocada aquela imagem, eu volto a mexer no rodapé. Então o que que acontece? O rodapé estava me enchendo o saco, porque enquanto eu mexia eu via o rodapé, então eu decidi começar a mexer nele. E eu faço várias tentativas ali para ver o que vai dar certo. Por fim eu decido que só vai ficar o logo mesmo e o botão de voltar ao topo, certo? Eu coloco ali o logo da Anitta, só que eu coloquei o logo preto e aí no final das contas você vai ver o que vai acontecer. E aí eu coloco ali a parte da sessão, dou uma configurada e volto para configurar a parte do footer padrão ali, né? As configurações de CSS padrão do footer. Eu troco ali o preto para ficar o preto igual ao que eu estava usando no site, bacana. E a gente vai dar uma olhada, ó, veja que, olha que bacana. O problema é o que, né? O logo é preto e o rodapé é preto. Eu decidi que o rodapé ia ser preto, então na verdade eu decidi fazer uma alteração no próprio logo da Anitta e também alterei ali colocando uma classe de logo para eu poder mudar o tamanho do logo, porque você viu que ficou enorme, né? Totalmente desproporcional ao que estava ali a seção. Então mexi no tamanho do logo e ia mexer também outra coisa ali, o detalhe da galeria, que depois eu acabei desistindo, mas a questão, o foco é o logo, certo? Então eu coloquei as classes lá no quadrado para poder fazer essas alterações, dei uma alterada ali na seção do main também, porque estava com um bottom ali, ó, atrapalhando entre a galeria e o rodapé, beleza? Então novamente eu tento o logo, só que agora eu tento o logo branco, então eu fiz o logo branco para poder ficar, né, como eu decidi que o rodapé ia ser preto, o logo ia ter que ser branco, certo? Alguma coisa aconteceu que estava dando pau ali, eu não estava conseguindo, o logo não aparecia e tal, enfim. Depois eu comecei a colocar uma imagem ali na seção de que eu desisti, né, daquelas redes sociais lá, que eu falei que eu ia desistir, então eu desisti e coloquei a foto da Anitta, escolhi uma foto bacana dela ali, que eu pude dar um tratamento ali e tchan, beleza. Só que aí quebrou tudo que eu já tinha feito, né? Isso acontece o tempo todo e o logo também eu mostro que não deu certo o que eu estava fazendo. Eu tento de novo subir o logo. Você pode ver que às vezes duas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque enfim, é assim, a falta de foco mesmo. E aí, vamos lá, sem margem, sem coisa, pondo fluidez na coluna e tal, tudo para consertar agora aquela área de redes sociais que, né, ficou esquisita com essa mudança. Mudei ali os espaços e tal, depois de várias mudanças ficou bom. Olha só, foto, o botão, o logo, ixi, ficou da hora agora, né? Enfim, fui lá, mudei só o detalhe do topo e tal, e eu acho que está quase terminando, ó lá, o logo da Anitta, volta para o topo, está funcionando o botão, bem bacana, né? Então, basicamente, o site da Anitta está pronto, certo? Agora você pode olhar com calma aí e ver como que ficou esse site, beleza? Landing page da Anitta. Por fim, a única coisa que eu mudei foi o seguinte, não faça isso se você tiver fazendo algo para SEO, tá? Eu troquei o H1, eu tirei o H1 por uma imagem, porque eu achei que ficou muito bom o logo da Anitta e ia ser muito útil se eu colocasse o logo da Anitta no topo ali, na headline, ao invés de estar escrito Anitta com H1. Novamente, se você está com preocupação de SEO, jamais faça isso, tá? Isso daqui é apenas um exemplo, então por isso que eu posso fazer. Então eu fui lá e coloquei, eu dei uma olhada no inspecionar elemento para eu poder alinhar de forma rápida ali, a verdade é que eu estava cansado já. E
Vamos lá, coloquei uns margem e tal para ficar alinhado, depois eu só fui, peguei, copiei esse CSS, fui lá na minha folha de... Aliás, eu fui diretamente no estilo da própria imagem e coloquei ali. E aí agora sim o site, a landing page da Anitta está pronta, beleza? Aí você pode ver com calma a seção inicial, depois o sobre, a discografia, os grandes sucessos, alguns exemplos, né, com a possibilidade de você clicar e ver todos os grandes sucessos, algumas letras que na verdade estão dentro das áudios do Spotify, das músicas, a seção de curiosidades com 6 curiosidades da Anitta, a seção das redes sociais, onde você clica e pode acessar as redes sociais dela, oficial, né? E a seção de galeria de fotos, beleza? Onde você poderia clicar e ver aí todas as fotos da Anitta e o rodapé com a finalização. Ok? Beleza? Agradeço, se inscreve no canal, dá joinha, beleza? Valeu, obrigado, tchau.